Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. A Brainvest nasceu na Suíça para atender clientes brasileiros, mas hoje está também no Brasil e nos Estados Unidos, e já conta com mais de 5 bilhões de dólares sob gestão. E crescendo. Para falar sobre a estratégia de crescimento desse Family Office e os seus planos no futuro, recebemos Fernando Gelman, CEO Global da Brainvest, e John Karsten, CEO Brasil da Brainvest. Bem-vindos ao Wealth Point. Obrigado. Obrigado, Patrícia. O prazer é todo meu. Mas antes de começar, para você que está assistindo aí do YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Primeiro me contem como surgiu a empresa, lá da Suíça, com um grupo de brasileiros. A Brainvest surgiu em 2003 e foi o resultado da união dos antigos sócios da Hedging Grifo na época, que era uma corretora e gestora grande aqui em São Paulo, com o Dani Roisman, que hoje ainda é nosso sócio e que na época morava em Genebra, brasileiro, e trabalhava no JP Morgan. A Grifo queria montar uma plataforma, uma empresa que pudesse fazer gestão offshore dos clientes dela, do dinheiro offshore dos clientes. Lembrando que naquela época, 22 anos atrás, não era muito comum os brasileiros terem esse acesso ao mercado offshore. E o Dani já tinha trabalhado no Brasil, já tinha trabalhado nos Estados Unidos e já estava morando em Genebra há algum tempo. Os sócios da Grifo conheciam o Dani, alguns sócios, e convidaram ele, então, para se juntar e montar a Brainvest como uma gestora ligada à Hedging Grifo. Essa operação seguiu, o Dani trouxe alguns clientes dele, a Hedging Grifo colocou outros clientes. Essa operação seguiu assim até 2006, quando a Grifo foi vendida para o Credit Suisse, e aí não fazia mais sentido eles terem uma operação apartada na Suíça, e o Dani teve a oportunidade, então, de adquirir a parte que era da Grifo e quase nesse mesmo momento ele convidou a mim e outros nossos dois sócios, o Lohan e o Martin, suíços, mas que trabalhavam também em Private Banking no Brasil, um no Credit Suisse e um no UBS, para então montar a Brainvest como gestora independente. A gente então renasceu em 2006 como uma gestora independente para atender famílias brasileiras na gestão offshore. Naquela época já Brasil e Suíça. Naquela época só Suíça. Só Suíça. Brasil vem em 2007. O que acontece? A gente nasce com um modelo de gestão um pouco diferente do que era praticado na época, porque a gente tomou a decisão de 100% da nossa receita viria de clientes. Ou seja, a gente não receberia nenhum benefício, retrocessão, rebate, fee de colocação, nada. Em 2006, isso não era uma prática muito comum no mercado, poucas empresas praticavam esse modelo, e a gente resolveu começar assim, para eliminar desde o início qualquer tipo de conflito de interesse. Duas famílias que a gente atendia na época, grandes, se interessaram pelo serviço de gestão independente no Brasil com este mesmo modelo. E aí, em cima dessas duas famílias, a gente abre, então, em 2007, a Brainvest no Brasil, já como uma gestora, ela já nasce como gestão, e aí sim a gente começa a fazer gestão local e gestão offshore. Perfeito. E, Jean, para ficar claro, qual é exatamente o serviço que vocês oferecem como Family Office e qual o público-alvo? Bom, cada um desses países a gente tem uma gestora aprovada com o regulador local, né? Então, na Suíça com a FINMA, nos Estados Unidos com a SEC e no Brasil com a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. No Brasil, um pouquinho mais amplo do que na Suíça e nos Estados Unidos, a gente, além da gestão discricionária, a gente tem também o serviço de consultoria, né? E a questão de 3 anos atrás, a gente desenvolveu uma plataforma para o planejamento patrimonial. Então, toda a parte de planejamento sucessório, planejamento fiscal, enfim, ajudar as famílias naquilo que não era só o dinheiro, era o restante do patrimônio. E tem um ticket mínimo para ser cliente? A gente normalmente pede por volta de 10, 15 milhões de reais como ticket mínimo de entrada.
E, como o Fernando bem colocou, quer dizer, as famílias que nos pagam pela prestação de serviço. Então, a gente não tem nenhum rebate, retrocessão. Tudo que a gente tiver de rebate, retrocessão, isso é retornado novamente para as famílias. E, Fernando, em 2021 foi um momento importante para a gestora Broinvest com um acordo com a Merchant. Pode explicar qual foi o racional disso e o que exatamente envolveu essa transação? Claro. No final de 2019, a gente tomou a decisão que a gente queria crescer o negócio. A Broinvest foi crescendo ao longo do tempo, muito organicamente, ou seja, cliente, a gente nunca foi muito de fazer qualquer tipo de publicidade, aquisição agressiva de clientes, era muito boca a boca, era muito recomendação e o networking dos sócios. E em 2019 a gente resolveu que a gente queria entrar num processo de crescimento, a gente percebeu uma mudança de mentalidade no mercado, em que a gente começou a ver que atrair novos profissionais ia ser cada vez mais difícil e mais caro, e se a gente não tivesse um porte suficiente de geração de receita, a gente não ia conseguir nem atrair nem segurar bons profissionais no mercado, então a gente toma a decisão de crescer. Passa 3, 4 meses, vem a pandemia. A gente já tinha trazido uma pessoa responsável por essa parte de expansão. A gente não conseguia fazer muitas reuniões e visitas ao longo de 2020, foi um ano bastante desafiador. Mas neste processo, a gente, por conhecidos em comum, conheceu a Merchant. A Merchant, na época, já era uma empresa que tinha sido uma operação que tinha nascido dentro de um family office de 3 americanos, na verdade, 2 americanos e um europeu, italiano, que tinham sido executivos do mercado financeiro, grandes executivos do mercado financeiro, montaram um family office deles para fazer investimentos, começaram a comprar participação minoritária em gestoras independentes nos Estados Unidos, os RIAs americanos, e queriam pela primeira vez dar um passo fora dos Estados Unidos e acessar o mercado internacional. E por uma coincidência de amigos em comum, a gente acabou sendo apresentado a eles. A gente passou o ano praticamente de 21 inteirinho conversando. De novo, pandemia, a gente não conseguia ir para os Estados Unidos, ninguém queria fazer quarentena no México de 15 dias para poder fazer reunião em Nova York, passar 2 dias de reunião e ter que fazer quarentena para voltar. Então a gente foi conversando, várias reuniões, até que no final de 2021 a gente aceitou uma proposta deles e eles adquiriram 20% da nossa holding. E com isso, o que vocês ganharam? O que ajudou a empresa? Claro. O racional na época era, primeiro, a gente queria um parceiro forte, a gente entendia que o mercado americano era um mercado importante, a gente tinha aberto o escritório em Miami em 2017, basicamente na época para atender brasileiros que estavam morando nos Estados Unidos e clientes nossos que estavam baseados na Suíça, mas que queriam migrar para os Estados Unidos. O portfólio, não necessariamente a família. Em 2018, a gente começa uma operação com o time do México. Então, se junta a nós em Genebra, no escritório de Genebra, um time dedicado a clientes mexicanos. E os clientes mexicanos também tinham uma necessidade, tinham uma vontade de ter acesso ao mercado americano. Então, a gente sentia a necessidade de crescer, só que os Estados Unidos é complicado você fazer tudo sozinho, uma empresa independente, brasileira, de origem brasileira, para crescer nos Estados Unidos ia ser uma coisa mais lenta. A gente entendia que com a Merchant e o ecossistema da Merchant ia ser um facilitador para nós nesse processo. Na época, a Merchant tinha alguma coisa como 35, 40 investimentos minoritários em empresas americanas. Hoje eles têm mais 100. Uma empresa que ficou bastante grande. A gente continua sendo um dos poucos investimentos fora dos Estados Unidos que eles têm, mas eles têm ajudado bastante a gente nessa nossa expansão e na modelagem da expansão inorgânica dentro dos Estados Unidos também. Então, o racional era acessar o mercado americano, ter um pouquinho de benchmark global para poder desenvolver o nosso negócio, porque aqui a gente tinha empresas brasileiras, mas a gente sempre foi a gente sempre brincava que a gente era um animal um pouco diferente, porque como a gente nasceu offshore, apesar de ter um DNA brasileiro, a gente nasceu offshore, e a nossa operação offshore sempre foi maior do que a operação onshore. Hoje ela está bastante equilibrada, mas já chegou a ser 90% offshore. A gente precisava um pouquinho de benchmark
global para poder planejar o nosso crescimento. E nesse crescimento foi muito além dos Estados Unidos, que vocês passaram a acessar, que depois a gente fala, mas também no Brasil. Desde então, vocês fizeram algumas aquisições estratégicas que foram super importantes para ser o que a empresa é hoje, não é, Jean? Sim. O mercado de gestão de patrimônio, ele precisa de capilaridade, né? Como a gente não tem agências, a gente não tem uma área de corporate, a gente não tem outros canais de distribuição, você precisa ter uma certa presença física, né? E alguns canais de venda ou esteiras de venda que te ajudam a gerar leads para você poder efetivamente levar a tua proposta de valor e eventualmente o teu serviço. Então, algumas coisas que a gente estava buscando, né? A gente via necessidade de uma presença fora de São Paulo e Rio, né? Isso era uma coisa importante. A gente estava buscando sempre sócios e não funcionários, que eu acho que é uma coisa também relevante. Eventualmente, alguém que tivesse alguma tecnologia ou um serviço que a gente não tinha, né? Então, a primeira aquisição foi de uma consultoria em 2023. A gente não tinha o serviço de consultoria, foi a KPC. Foi uma operação muito, muito positiva para a gente, agregando sócios fantásticos. Depois a gente fez uma aquisição de uma gestora no interior de São Paulo, foi a Enso, também muito importante, porque nos permitiu entrar em Campinas, Ribeirão Preto, mercado bem relevante. Depois a gente montou do zero uma filial de uma gestora na Bahia, né? E nesse interim fizemos mais 2 pequenas aquisições minoritárias em Niterói e Rio de Janeiro, né? Então isso tudo cria um ecossistema muito interessante. Eles querem se conhecer, um quer aprender com o outro. A gente aprendeu muito com formas de trabalhar, com um jeito de interagir com o cliente, né? E num desses processos veio também, principalmente o da Enso, veio um sistema que é hoje o sistema que a gente usa como gestão de carteira, né? Então é interessante esse processo. Eu acho que o Brasil está provavelmente 4 a 5 anos atrás dos Estados Unidos. Esse processo de consolidação lá já está bem avançado, né? Então, como o Fernando falou, quer dizer, o Merchant hoje tem mais de 100 hubs, são quase 250 bilhões de dólares sob gestão, se somar a totalidade dos ativos sob gestão desses 100 hubs. E a gente está tentando replicar esse ecossistema que a gente tem lá fora com a Merchant no Brasil. E nessa oportunidade que vocês estão vendo que o Brasil pode vir a ser o que é o mercado dos Estados Unidos, o Brasil é uma área importante para vocês, talvez a principal? Como vocês podem colocar quanto que vocês veem de potencial de crescimento aqui no Brasil? Então, todo mundo fala, né? A gente teve aí 2, 3 anos mais complicados para o país e tal, mas do ponto de vista de geração de liquidez e movimentos societários, M&A, foi muito ativo, né? Então, desse ponto de vista, tem sido muito interessante para a gente, porque a gente tem conseguido participar dessas transações e capturar a geração de liquidez, né? E aí uma das coisas que eu queria complementar era que nesse processo, uma vez que você sai do eixo Rio-São Paulo, o número de players, né, de participantes, agentes do mercado, operando da forma que a gente opera, cai. Você tem muitos agentes autônomos, você tem muita gente fazendo consultoria, mas como gestor de patrimônio presente fisicamente em cidades fora do eixo Rio-São Paulo é muito menor, né? E o exemplo que a gente tem tido um sucesso muito interessante é Salvador como parte disso. Então, tem sido interessante essa experiência. Eu acho que essa tendência deve continuar, e a gente deve ver, à medida que fica mais caro você operar, seja como consultoria, seja como gestor de patrimônio, seja por compliance, por regulatório, por N questões, o processo de consolidação só vai se intensificar ainda mais. E vocês já estão vendo esse crescimento? Ah, sim. Hoje, para te dar uma ideia, 60% dos nossos ativos são cuidados por advisors, a gente chama de advisors, né, que seriam os gerentes de relacionamento, baseados no Brasil. 60% do nosso volume. Então, é relevante. Quer complementar, Fernando? Não, eu acho que assim, você perguntou a importância de Brasil para o Reinvest. Como eu falei, está no nosso DNA, a gente nasceu com clientes brasileiros, ainda é a nossa maior base de cliente, ainda é o nosso maior ativo sob gestão.
os brasileiros foram se espalhando pelo mundo e essa é um diferencial nosso. Então, assim, se um cliente meu resolve sair do Brasil e morar na Itália, e morar na Inglaterra, e morar nos Estados Unidos, e morar na Suíça, como Portugal, como aconteceu nos últimos anos, eu tenho um modelo em que eu atendo ele aonde ele estiver, no fuso horário que ele estiver, e posso ajudar ele tanto nessa redomiciliação como na gestão e acompanhamento dessa mudança de vida que ele vai fazer. Então, cada vez mais a nossa base de clientes fisicamente no Brasil diminui, mas por um bom motivo. Primeiro, porque a gente tem crescido com clientes com outras nacionalidades, como eu falei, México. A gente esse ano trouxe 2 gerentes de relacionamento na Suíça que também fazem México, então a base de clientes mexicanos vai crescendo. A gente trouxe um cliente, um advisor em Miami que faz clientes americanos, que tem uma carteira de clientes americanos, então americanos de origem americana e residentes nos Estados Unidos. Então, assim, a base de clientes americanos vai crescendo, então a base de clientes brasileiros vai diminuindo, mas por uma boa razão. E conta um pouco como ficou a Suíça nesse xadrez aí. Muito se fala hoje no mundo das grandes fortunas que a Suíça era o grande hub, né, para investimento offshore, mas tem perdido a sua importância. Como é que vocês veem isso? Ainda é um local que vocês acham que também tem grande potencial de crescimento? A Suíça é um ponto estratégico para a gente, por vários motivos. Primeiro porque é a nossa origem, de onde a gente veio. A gente gosta de dizer que a gente é uma empresa suíça com DNA brasileiro. O outro ponto é que a Genebra, principalmente, a Suíça, mas Genebra em particular, continua sendo a grande sede dos grandes single family offices do mundo. Então, assim, famílias europeias, famílias da Ásia, famílias do Oriente Médio, famílias americanas continuam tendo Genebra como a sede dos seus single families. E num ecossistema onde você tem esse nível de sofisticação de cliente, a originação de oportunidades é muito boa. Então, a gente também está em Genebra para poder acessar essas oportunidades de investimento. Muito do que a gente tem feito nos últimos anos vem originado por clientes nossos ou por single families e multifamilies parceiros que, quando querem saber de Brasil, falam com a gente, e quando tem alguma coisa interessante, algum negócio interessante, vem nos oferecer entrar junto, co-investir com eles. Então, assim, para nós, Genebra e a Suíça, e a gente tem escritório em Genebra, em Zurique, continua sendo extremamente relevante e importante. Tem algum investimento recente em pessoas ou em que você pode contar para a gente que você tem feito lá? Sim, então, como eu falei, quer dizer, nesse ano a gente trouxe 3 novos gerentes de relacionamento, um brasileiro morando também em Genebra, que está se redomiciliando para os Estados Unidos, mas que veio com clientes baseados em Genebra, e 2 mexicanos. A gente continua crescendo o time de operações lá. A gente tem um sistema também de gestão de carteira que não é proprietário, mas é um sistema que nós ajudamos há 20 e tantos anos atrás a empresa a desenvolver, então é uma empresa muito próxima a gente. Então, assim, os investimentos... E a Suíça acaba sendo para a gente também uma ponte principalmente para a Ásia e Oriente Médio. Então, a gente tem investimentos de tecnologia em Israel, a gente já explorou o mercado dos Emirados Árabes, a gente já explorou o mercado de Singapura e a originação disso sempre vem através... a gente está agora estudando uma operação na Índia, essa originação sempre vem através do escritório de Genebra. Só um complemento, Patrícia, que é interessante, por conta dessa problemática que a gente está vivendo agora de relações exteriores entre Brasil e Estados Unidos, tem sido interessante, acho prematuro a preocupação de algumas famílias e clientes, mas alguns têm nos procurado com 2 objetivos: ter mais recursos fora do Brasil e não nos Estados Unidos. Diversificar. Querem na Suíça. Então, o fato de a gente estar presente fisicamente lá faz uma diferença brutal. Bem interessante isso. Mas os Estados Unidos é um mercado mais recente de vocês e é onde eu acredito que vocês também veem uma avenida de crescimento. Pode falar como é que tem sido por lá? O mercado americano é um desafio. O modelo de gestão de patrimônio nos Estados Unidos, historicamente, sempre foi muito transacional, né? E pouco discricionário. Isso vem mudando, é uma tendência mundial da migração
para o que a gente chama de fee-based, em vez de comissões e rebates. Os Estados Unidos também está passando por essa fase. Como eu já disse, a gente no Brasil está talvez 3, 4 anos para trás desse processo, mas lá nos Estados Unidos já está bastante evoluído isso. Em termos de AUM hoje, dentro do ecossistema de Wealth Management, já existe mais AUM fee-based do que transacional. Então, para nós, era um desafio, porque a gente só faz fee-based, a gente não faz transacional. É o que eu falei, a gente se apoia um pouco no merchant para pensar estrategicamente. A gente ainda está bastante concentrado na Flórida, por conta do escritório ser em Miami e por conta do advisor que a gente trouxe também, estar na Flórida, mas a ideia é espalhar isso um pouquinho. A gente tem clientes na Califórnia, por exemplo, clientes brasileiros que mudaram para os Estados Unidos e estão na Califórnia, e a gente atende esses clientes a partir do escritório aqui de São Paulo. A gente tem clientes em Nova York que a gente atende a partir do escritório de Miami. Então, assim, o crescimento nos Estados Unidos é sempre um desafio, mas é um mercado tão grande, tão extenso, com tantas opcionalidades, que a gente acredita que a gente vai encontrar um caminho para evoluir essa operação lá. Só uma anedota, Patrícia, complementando o que o Fernando falou. É um mercado de 60 trilhões de dólares e recentemente teve uma fusão entre um concorrente da Merchant e Commonwealth, criando, né, um novo gestor de patrimônio de mais de 1 tri. É a primeira vez que tem um gestor de patrimônio independente, fee-based, que nem o Fernando falou, com mais de 1 trilhão de dólares. Então, mostra como eles estão na nossa frente e a tendência é a gente seguir o mesmo caminho. Bem interessante. E vocês falando que gostam desse perfil de cliente também, que é mais internacional, né, que está em vários países ou que tem esse desejo, a gente tem discutido aqui também no programa o desejo de muitos brasileiros de saírem. Vocês têm sentido isso também? E vocês têm sido procurados exatamente por ser um family office com uma base tanto suíça, né, lá na Europa e nos Estados Unidos? Jean, Sim. pode falar. Infelizmente, sim, porque eu falo infelizmente porque com isso vai know-how, vai um capital humano, né, que poderia agregar, poderia empreender no Brasil, poderia gerar empregos, e ele está saindo do país, né? Então a gente tem visto isso. Eu acho que ano passado foi um dos anos recordes, eu não me lembro dos números, mas foi realmente um ano recorde de saída. E toda essa questão de aumento de tributação tem acelerado esse processo, né? Então, muita gente procurando países que tenham algum incentivo fiscal para investimento no seu país e tal. E aí os suspeitos usuais, né? Uruguai, Itália, Portugal, enfim, são algumas das opções que os brasileiros têm buscado. Estados Unidos, sem dúvida, também. O que a gente já tem visto já há algum tempo, a gente tem algumas famílias que estão na terceira geração conosco, como clientes. O que a gente tem visto é que é muito comum as novas gerações saírem do Brasil. Antigamente elas saíam para estudar, ficavam 2 anos, trabalhavam 1 ano e voltavam para o Brasil para ou empreender aqui ou assumir o negócio da família. O que a gente tem visto de mudança nessa tendência é que eles vão para ficar, para empreender fora. É o que o Jean falou, a gente está perdendo um capital intelectual que está empreendendo, mas está empreendendo fora do Brasil. A quantidade de cases que você tem hoje de brasileiros que empreenderam, principalmente tech, fora do Brasil, é muito grande. Assim, e comparado com 5, 6 anos atrás, é gigante. Então, assim, essa foi uma avenida de crescimento que a gente foi vendo acontecer ao longo do tempo e que hoje é muito comum. Dificilmente dos nossos clientes, das maiores famílias com quem a gente trabalha, não tem pelo menos 1 ou 2 pessoas da família que não está ou morando já fora ou pensando em morar já fora. Outro dia a gente apresentou um case para os nossos gerentes de relacionamento. A gente tem uma família que tem praticamente todo mundo morando fora em 4 jurisdições diferentes. Então, esse é um caso para nós clássico de como a gente na Brainvest consegue ajudar, porque assim, é isso, um morando em Portugal, um morando na Itália, um morando nos Estados Unidos, um morando no Uruguai, e a gente consegue atender todo mundo e adaptar as carteiras de investimento e o planejamento patrimonial deles de acordo com a localização onde eles estão morando. Cada um com o seu tratamento fiscal. Cada um com o seu tratamento fiscal. E vocês, como uma casa que estão presentes tanto em Europa como Estados Unidos e vendo como é o mercado lá, vocês imaginam e
tem uma estratégia de como que vai ser o mercado de wealth management por aqui também, né? Há quem diga que a gente vai ser bem parecido com os Estados Unidos, e não se tenha mais relações com bancos, por exemplo. Já o mercado europeu já tem o setor bancário já é bem mais presente. Como a opinião de vocês, está evoluindo o mercado de wealth aqui no Brasil? Para onde ele está indo? E se vocês acreditam que esse mercado independente, como vocês, pode ganhar mais espaço? É, eu acho que assim, primeiro, o mercado vai continuar aberto para todos os modelos de gestão. Eu acho que tem cliente para todo mundo. Tem cliente que vê mais valor na gestão independente, tem cliente que vê mais valor na gestão através de um banco e assim por diante. A gente procura ter sempre bons relacionamentos com todos esses players do mercado, até porque existe essa simbiose, essa convivência que tem que ser positiva para o cliente no final da história. Então, eu acho que assim, o mercado brasileiro vai continuar criativo, como ele sempre foi. Eu acho que vão surgir bastante oportunidades. Você perguntou antes de oportunidades de negócios no Brasil. Eu acho que tem oportunidade de boas pessoas no Brasil. A gente, quando faz algum tipo de negócio, a gente está olhando as pessoas por trás desse negócio. Porque, no final das contas, o capital humano é muito mais importante do que qualquer outro fator para a gente tomar a decisão de fazer um investimento, de crescimento, qualquer coisa desse tipo. Então, assim, de novo, vou deixar o Jean complementar, mas eu acho que o mercado ele vai continuar seguindo este modelo de que tem clientes com perfis diferentes para fornecedores de serviços diferentes. Patrícia, eu acho que vai ser um híbrido entre Estados Unidos e Europa. Eu acho que o banco sempre vai ter um papel. A gente tem um nível de concentração aqui bancária muito forte, né? Então, eu acho que isso vai continuar. E aí eu vejo os 3 players que a gente vê sempre: banco, o independente e o broker, né? O que eu tenho visto mais recente é a consultoria, gestão de patrimônio, num crescimento acelerado, e do ponto de vista de pedidos de ou gestor ou de consultoria em relação ao número de pedidos de assessores de investimento. Então, crescendo mais do que o outro. Não em número, mas em variação, né? Então, isso pode ser uma tendência. E aí tem uma pitada adicional, porque o Brasil, até teve um artigo, acho que recente de vocês, falando de por que o Brasil é o paraíso das fintechs, né? E aí é uma pitada adicional, porque a gente efetivamente tem a predisposição para isso, pelo Pix, tem aí o sandbox da nossa moeda digital, eventualmente stablecoin, nós já temos a primeira, que é BRLA, e eu acho que essa parte do blockchain e fintech como um todo vai desenvolver muito. E nesse processo você tem, por natureza, uma desintermediação, né? Só como exemplo, quer dizer, 4º trimestre do ano passado, em stablecoins se negociou mais do que a Visa inteira negociou no mundo, né? Então, eu acho que agora com o Genius Act, que foi a legislação recente nos Estados Unidos, regularizando stablecoin nos Estados Unidos, isso deve, aos poucos, vir para o Brasil também e mudar um pouco o cenário, porque é uma tendência. O brasileiro ele é meio autossuficiente, ele é autodidata, ele consegue se resolver sozinho com muitas coisas, né? Então, eu acho que vai ser, no final, um híbrido desses mercados, não vai ser só um modelo ou outro. Mas para isso é necessário chegar a muitos clientes que talvez nem conhecem ainda o que é um family office, né? Se vocês colocaram a gente saindo dos grandes eixos assim, ainda há um cliente que não sabe. Vocês que estão nessa expansão, vocês veem isso? É uma grande oportunidade pelo interiorzão do país? Muito. A gente viaja bastante pelo Brasil e quando a gente vai, principalmente aí centro-oeste, norte, nordeste, mesmo sul, tem muito esse desconhecimento. Não, mas como é que é isso? Quer dizer, eu pago 2 vezes? É a primeira pergunta que se tem, né? Pago para a instituição financeira e pago para vocês, né? Então, a gente tem feito um trabalho educativo de mostrar que tem diferentes modelos, as vantagens, obviamente, do nosso modelo, e a reação, a receptividade tem sido muito, muito positiva. E além disso, quer dizer, a gente, como já falou antes, a gente desenvolveu
uma plataforma de serviços de planejamento patrimonial e governança familiar. E isso acaba ajudando a gente na conversa com essas famílias que, num primeiro momento, não precisam necessariamente estar interessadas na gestão patrimonial, mas têm intenção de falar sobre governança familiar, sobre planejamento sucessório. Esse tipo de assunto acaba criando o interesse e é sempre uma porta de entrada no relacionamento com essas famílias. Bom, dentro dessa expectativa de grande crescimento aí do mercado de wealth que vocês estão colocando e do mercado independente, queria que vocês falassem do que vocês esperam para a Brainvest. Qual o tamanho hoje dela? O que vocês esperam dela para esse futuro aí do Brasil? Então, essa é uma pergunta, uma boa pergunta interessante. A Brainvest hoje, como você falou no começo, o número é mais ou menos esse, 5,5 bilhões de dólares sob gestão. A gente tem como objetivo ter qualidade, a gente não tem uma meta de captação ou de tamanho simplesmente para crescer. O interessante para a gente é continuar prestando um serviço de excelência para o nosso cliente e trazer famílias que vejam valor nesses diferenciais que a gente pode oferecer. Então, o fato de a gente estar no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, o fato de a gente ter uma empresa em Zurique de estruturação patrimonial offshore, a gente acho que é a única empresa brasileira que tem uma trust company na Suíça, o fato da gente poder acessar mercados globais tem que mostrar valor para o cliente. Então, clientes que têm essa cabeça, clientes que têm essa vontade de ter uma empresa que possa oferecer esse tipo de serviço de uma forma bastante robusta, interessam para a gente. Então, o plano é continuar fazendo melhor o que a gente já faz hoje bem. Se eu puder só complementar o que o Fernando colocou, assim, eu vejo é muito diferente você ter uma estrutura de investimentos aqui na Faria Lima e querendo achar que você faz super bem toda a parte internacional, do hemisfério norte, vamos dizer assim, né? Então, é diferente, você não está mais lendo a tua mídia local, você está respirando e convivendo no final de semana, durante a semana, com agentes de mercado de lá. É totalmente diferente, né? O teu nível de originação de oportunidades de investimento é muito diferente, né? Então, eu acho que isso tem sido um diferencial da Brain especial. Esse ponto que o Fernando colocou da nossa fiduciária, de que cuida das entidades, das empresas, das fundações, dos trusts fora do Brasil, é um baita diferencial. E está cada vez mais complicado, porque você tem a DCBE, você tem substância econômica, você tem o Financial Report anual. Então, e assim, tudo isso tem repercussões. Se você esquecer, se você não fizer, né? Então, o fato de a gente ter todo esse know-how dentro de casa muda muito. Com relação a crescimento, o que eu colocaria é que assim, a gente tem um foco de ainda ter algumas transações, eventualmente aí nos próximos 6 a 9 meses, depois disso focar no orgânico, né? Eu acho que a gente tem um ano muito importante ano que vem, com as eleições, né? Que pode ditar muitas coisas, mudanças ou não. E aí depois disso eu acho que é um foco muito mais no crescimento orgânico. O nosso negócio, da forma como ele é montado, onde as famílias nos pagam, né? E você não tem nenhum outro incentivo, Patrícia, ele, obviamente, está muito ligado, principalmente no Brasil, menos lá fora, né? Porque lá fora, com um juro nominal de 5, é diferente. Mas quando você tem um juro nominal de 15, ele é muito... Isso gera uma ancoragem, né? Por que eu vou me preocupar se eu consigo hoje 15 ou um pouquinho a mais por ano? Não preciso me preocupar, não preciso de um gestor profissional. É que o que muita gente esquece é que esse 15, ele é de curto prazo. E ele pode mudar da noite para o dia rapidamente. E aí, quando esse processo se dá, normalmente o mercado de risco ele antecipa. E quando você se dá conta, o 15 não é mais 15 e o mercado de risco já andou. Então, essa é o grande alerta que a gente tem feito para as famílias que a gente cuida e para as famílias que não estão com a gente ou não estão no nosso modelo, porque você pode perder uma onda importantíssima. Jean, Fernando, foi um prazer conhecer mais a história de vocês e os planos para frente. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia.
Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima! O que você achou? Gostou desse programa? Curte e deixa um comentário para a gente saber a sua opinião. Já conhece o nosso canal? Se inscreve para não perder nada. E veja aqui outras sugestões que você pode gostar. Até a próxima!